Olá, bem-vindo ao programa do INSPIR. O INSPIR é o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, uma entidade que congrega diversas centrais sindicais. Fazem parte do INSPIR a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a Força Sindical e a UGT, União Geral dos Trabalhadores, três grandes centrais sindicais brasileiras. Participa também do INSPIR a FLCO, que é uma central sindical americana, e além disso a CSA, que é uma confederação que reúne as centrais sindicais de toda a América Latina. O objetivo do INSPIR é discutir a questão racial no mundo do trabalho e também na sociedade como um todo. Este programa que estamos iniciando agora tem por objetivo trazer para você que está nos escutando esse debate nas mais diversas áreas do mundo do trabalho, nas mais diversas áreas da sociedade, da questão cultural, etc. Por isso nós estamos sempre convidando a cada programa, nós estaremos trazendo aqui uma liderança sindical, uma liderança do movimento social, um parlamentar, um dirigente, alguém que contribua nesse debate e que possa trazer a discussão para a sociedade. Nesse programa, é intenção também nossa, e nós estaremos fazendo isso, abordar alguns aspectos, de forma um pouco mais aprofundada, alguns aspectos da luta contra a discriminação racial no nosso país e também na América. E para isso nós estamos convidando alguns especialistas nas mais diversas áreas. Por exemplo, estaremos trazendo nesse programa uma especialista em psicologia, Maria Aparecida Miranda, professora formada em psicologia pela PUC e com mestrado em psicologia clínica, também pela PUC de São Paulo. Ela estará abordando um pouco os danos que a discriminação racial tem provocado às pessoas, em especial as crianças e os jovens. Estaremos também contando com a colaboração de uma historiadora que vai estar relatando alguns aspectos muito importantes da história do negro e das negras do Brasil, da luta dos trabalhadores e trabalhadoras negros, de vários aspectos da escravidão e como que nós negros conseguimos ir superando todas as dificuldades de uma sociedade que se criou baseada na discriminação racial. Essa historiadora chama-se Gevanilda Santos, formada em História pela PUC de São Paulo, e a Gevanilda também foi professora da FAAP e da Unicid. Gevanilda também é autora deste livro, que discute a questão racial nos vários aspectos. Ela é uma das autoras deste livro, que é um livro que tem contribuído de forma significativa para a discussão da questão racial. Espero que você goste do nosso programa. É um programa que a gente procura ter um certo dinamismo, pretendemos fazer algumas reportagens e também estaremos entrevistando lideranças, fazendo debate, fazendo discussão com importantes lideranças do movimento negro, sindical, como nós já dissemos, em vários aspectos. Nosso entrevistado, Carlos Gonzaga da Silva, conhecido como GG, liderança histórica do movimento de moradia e atualmente da direção nacional, vice-presidente nacional da CMP, Central de Movimentos Populares. GG, obrigado por estar aqui, por participar do nosso programa. E eu queria iniciar com uma pergunta um pouco geral. Quais seriam as principais demandas do movimento de moradia hoje? Bom, velho, primeiro dizer que é um prazer poder estar aqui gravando com vocês e agradecer a oportunidade e dizer que nós, lutadoras do povo, nós, lutadoras dessa demanda tão esquecida por todos os governantes ao longo dos 500 e poucos anos de invasão dos europeus nas nossas terras,
que nunca se preocuparam na construção de habitação popular para o povo mais pobre. E com isso, hoje nós temos uma demanda imensa a nível nacional, nós temos uma demanda que passa de 25 milhões de unidades habitacionais novas e reformas. São Paulo deve passar de 3, 4 milhões, o estado de São Paulo e o município de São Paulo. Nós não temos um dado concreto, mas deve aproximar-se a 1,5 milhão de novas unidades habitacionais, sem falar das favelas, porque hoje nós temos as favelas que não são reconhecidas pelos nossos governantes como uma necessidade de primeira mão. Para mim, se um dia eu pudesse governar uma cidade como São Paulo, o primeiro setor que eu ia para cima são as favelas. Hoje o povo nas favelas estão sendo incendiados, crimes constantes nas favelas, que nós sabemos que isso é para tirar o povo desse espaço físico que eles estão. E com isso, essa demanda ela é muito grande e tende a crescer muito mais. E o pior de tudo é que quem é que está ali nas favelas? É o povo negro, é o povo pobre, é o povo que sofre as inconstâncias do sistema capitalista, do sistema selvagem. É preciso que a gente tenha coragem de dizer que, por mais que a maioria do povo brasileiro hoje reconhecidamente seja negra e negro, mas o sistema capitalista nos trata como se nós fôssemos sujeito de quinta categoria, não como verdadeiros cidadãos, porque nós somos responsáveis pela produção, a beleza e a riqueza desse país. E com isso o sistema nos põe na vala da história. Esses incêndios nas favelas que a gente tem visto aqui em São Paulo, será que a gente pode considerar que isso é resultado da especulação imobiliária? Olha, eu, militante, não tenho sombra de dúvida que nem todos os incêndios, que aí a gente disser todos são, aí a gente está sendo também criminoso, mas minimamente 80% desses incêndios é especulação imobiliária de olho nas áreas de primeira qualidade para que se possa construir habitação para a burguesia nacional e até internacional. É só você fazer uma avaliação da seguinte forma: Osasco, Guarulhos, Santos, Santo André, São Caetano, São Bernardo do Campo, Diadema tem favela. Por que será que nessa cidade não tem incêndio? E por que será que nas regiões periféricas, pobres e lascadas da vida de São Paulo, as favelas não incendiam? Só incendeu as favelas que estão em área que a especulação imobiliária está de olho nela. Então, para mim, está claro que são incêndios criminosos. O último incêndio, não tenho sombra de dúvida, do último incêndio, favela do Moinho. Lá tinha 3 pontos de início de incêndio. E por que só mostraram a casa do casal? Para denigrir, para manchar a imagem do casal gay. E os outros 2 pontos? Por que a polícia não fala disso? É porque a especulação imobiliária não quer que seja falada? Ou a especulação imobiliária já está satisfeita com o que aconteceu? E eu não tenho sombra de dúvida que ali, a favela do Moinho, se não mudar uma política nessa cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, a favela do Moinho vai ter mais outros incêndios que é um filé mignon. Veja, para enfrentar tudo isso, até onde a gente pode perceber, existe o interesse de especulação imobiliária, existe inclusive atividades criminosas, que são incêndios criminosos, põem em risco a vida das pessoas, o pouco patrimônio que essas pessoas têm. Para enfrentar isso, o movimento tem uma história, tem uma luta, tem uma organização, não só aqui em São Paulo, como em nível nacional.
Que tamanho que a gente pode dizer que tem um movimento de moradia hoje? Qual seria a proporção de militantes, de pessoas envolvidas nesse movimento que conscientemente estão aí lutando pelo seu direito básico, que é de moradia? Olha, nos últimos 10 anos, o movimento de moradia não é que ele resolveu os seus problemas, mas com a eleição do governo Luiz Inácio Lula da Silva, a sua reeleição e a eleição da presidenta Dilma Rousseff, os movimentos estão muito mais preocupados hoje na construção de habitação popular do que antes desses 10 anos atrás. A nossa luta a nível nacional era uma luta da disputa do espaço público, no caso, da disputa pela terra. E nessa disputa pela terra, os movimentos vinham crescendo, tornando-se fortes e bem organizados, mal estruturados, mas bem organizados. Hoje nós estamos nos estruturando, nos organizando melhor, mas o tamanho do movimento aparentemente diminui, porque as famílias estão mais preocupadas no dia a dia, onde está se construindo novas unidades habitacionais, onde está sendo possível comprar novos terrenos, com a compra antecipada dos terrenos através do Ministério da Cidade / Caixa Econômica Federal, dá uma acalmada, mas não resolve o problema. Porque o problema da moradia num país do tamanho do Brasil, geograficamente, só se vai resolver o problema da moradia se nós formos capazes de aprovar um projeto a nível nacional de habitação, onde se tenha como meta 20, 30 anos pela frente, ou 50, ou 60, para você poder realmente resolver o problema. E para isso nós nos reunimos, as 4 entidades nacionais, União Nacional, a CONAN, o Movimento Nacional de Luta por Moradia e a Central de Movimentos Populares, da qual eu faço parte, hoje eu sou vice-presidente nacional dela, ou coordenador nacional, eu gosto mais desse termo, coordenador nacional, e nos organizamos para que possamos aprovar um projeto de lei da moradia, a PEC 285, que está no Congresso. E nós não temos a bancada ruralista, como tem o pessoal do campo, mas nós temos a bancada capitalista da cidade urbana que não quer aprovar essa PEC da moradia, porque dentro desse projeto da PEC da moradia, com certeza, nós, em 30 anos, a gente resolverá o problema da moradia nesse país. Não resolve 100% para zerar, porque todo dia nasce gente e todo dia tem novas reformas, mas você deixa ela quase zero e aí a partir dela quase zerada, com certeza é muito mais tranquilo para os governos municipais, o governo estadual e o governo federal agir para que essa demanda não cresça incontrolavelmente. E se hoje ela cresceu incontrolavelmente, é porque na história do Brasil, nesses 500 e poucos anos, nós não tivemos uma política habitacional direcionada com esse fim de zerar o déficit habitacional. Eu suponho, até por razões históricas e a maneira como o negro foi marginalizado na nossa sociedade, que a maioria da militância e daqueles que têm demanda do movimento de moradia sejam negros. Negros, jovens e mulheres, né? Que essa é a cor é a face da pobreza no nosso país. Vocês têm mais ou menos uma dimensão da proporção de negros, jovens e mulheres dentro do movimento? Olha, exatamente nós não temos, mas eu posso dizer o seguinte: domingo mesmo eu ajudei a coordenar uma assembleia do Movimento de Moradia da cidade de São Paulo, do qual eu faço parte e sou coordenador político desse movimento. Nós tínhamos uma assembleia em torno de 700 pessoas. E nessa assembleia de em torno de 700 pessoas, eu não tenho sombra de dúvida que 75% a 85% daquela população que ali estava era negro
75% mulheres e um bom número de aproximadamente, talvez, 50% a 60% da juventude. Nós imaginamos que, aliás, imaginamos não, nós sabemos que existe uma solidariedade entre os movimentos sociais, né? Nós temos aí algumas atividades que os movimentos sociais se somam e trabalham junto. O movimento de moradia especificamente, na tua opinião, qual é a relação com o movimento sindical? Eu pergunto isso porque nós somos uma entidade ligada ao movimento sindical. Como você vê essa relação? Existe uma ação de solidariedade recíproca? Existem ações comuns que podem ser desenvolvidas? Como é que você vê essa relação do movimento de moradia com o movimento sindical, considerando que são, de certa forma, o mesmo público, né? O trabalhador que está na fábrica também é o trabalhador que não tem casa muitas vezes, né? Pois bem, para nós, a nossa relação tem sido de companheirismo, de parceiros, em alguns momentos de luta, e na grande maioria somos parceiros na disputa contra o sistema capitalista do espaço físico da cidade. Porque hoje o operário fabril ou o trabalhador de serviço, ele não é nada mais, nada menos do que um sem-teto que tem um emprego, tem uma carteira registrada, que para nós não diferencia-se em nada. São sofredores que estão na mesma condição de um sem-terra urbano ou um sem-teto urbano, de um favelado ou de um encurtiçado que também precisa ter a sua moradia digna. E nós não lutamos por casa. Se você disser assim, olha, eu lhe dou essa casa para você morar, eu não quero a casa. Nós queremos habitação de qualidade, nós queremos que o povo possa viver com dignidade, com saúde, educação, trabalho, salário digno, transporte público de qualidade e que possa dizer assim, eu vivo e não vegeto. Porque hoje o povo brasileiro ainda vegeta, mesmo o país tendo tido uma grande melhora nos últimos 10 anos, mas nós vegetamos, não vivemos. Muito bem. Nós agradecemos aqui a presença do GG, coordenador, vice-coordenador nacional da Central de Movimentos Populares, que vem aqui no espírito desse programa de promover o diálogo com os vários movimentos sociais, movimento sindical que discute a questão racial com os movimentos sociais. Agradecemos a presença do companheiro. Queria saber se ele quer dar uma última palavra aqui para fecharmos essa conversa, alguma última opinião que ele gostaria de dar no tempo que nos resta. Pois bem, eu quero dizer aos meus companheiros e companheiras que estão no movimento sindical que a nossa diferença é as organizações lutam para que o povo possa viver com dignidade, mas enquanto existir um negro sendo assassinado na esquina, uma mulher se prostituindo na outra e uma criança sendo serviçal do crime organizado, nós somos irmãos e temos que estar unidos e organizados para combater essas três posturas que o sistema capitalista nos impõe. Nem um homem na esquina assaltando, nem uma mulher na outra se prostituindo e nem no meio do quarteirão uma criança carregando droga. Muito bem, obrigado GG pela presença. Esperamos poder conversar em outras oportunidades e esperamos continuar lutando juntos para um Brasil melhor. Muito obrigado. O meu compromisso aqui hoje é estar podendo trazer algumas informações para que possamos pensar o tema do dano psíquico causado pela discriminação racial, pelo racismo. Esse é um tema extremamente complexo e há pouco tempo vem sendo a preocupação de grupos de psicólogos para discutir esta temática. Podemos aí também pensar que o próprio conselho, os conselhos de psicologia, muito recentemente traz para o código de ética dos psicólogos as normas de atuação dos psicólogos com relação ao enfrentamento
da discriminação racial. Essa resolução é a Resolução 018 de 2002. Então, dentro do nosso Código de Trabalho, há apenas 10 anos existe orientação com relação ao nosso Conselho de Classe, né, de como esses profissionais devem estar agindo em situações de discriminação racial. As pesquisas também dentro das universidades, principalmente as faculdades de psicologia, são muito poucas para pensar quais são os danos causados a esse grupo étnico-racial que está constantemente submetido a situações de humilhação, pensando a discriminação racial também como uma forma de humilhação social. E dentro das universidades e na formação dos psicólogos, vimos discutindo a importância deste tema do sofrimento gerado pelo racismo e pela discriminação racial começar a fazer parte da formação dos psicólogos. 50 anos de psicologia no Brasil, porém o tema da discriminação racial a que os negros estão sujeitos ainda é pouco investigado, discutido, né? E precisamos, sem dúvida, trazer isso como uma pauta importante dentro da categoria profissional dos psicólogos. Laudelina Campos de Mello teve uma trajetória de vida que merece hoje maior visibilidade política, histórica, porque nasceu de uma família pobre, né, foi trabalhadora doméstica desde criança, como toda a família negra, teve que abandonar os estudos para poder trabalhar e ajudar a cuidar, né, dos seus irmãos e de seus pais. Laudelina Campos de Mello, ela nasceu em Poços de Caldas, né, Minas Gerais, e viveu lá por um bom tempo e chegou a ser até a presidente dos clubes, de um clube negro famoso chamado Clube 13 de Maio, né? Ela sempre teve essa capacidade de trabalhar enquanto uma trabalhadora doméstica, mas também participar da vida política da cidade, principalmente dos direitos da comunidade negra. Saiu nos anos 20 de Poços de Caldas e veio para São Paulo, né, onde se casou, teve um filho e se radicou mais na cidade de Santos. A comunidade de Santos conhece muito a história de Laudelina Campos de Mello, nos anos 20 e nos anos 30, participou da Frente Negra Brasileira, né, Laudelina de Mello, e nos anos 1936, se não me falha a memória, ela fundou a primeira Associação das Trabalhadoras Domésticas do Brasil. 1936, no ano onde as mulheres tinham seus direitos negados, né? Laudelina Campos de Mello, depois de Santos, foi para a cidade de Campinas, né, onde ficou muito conhecida pela luta que fez em defesa dos direitos das trabalhadoras domésticas, porque ela não admitia que a imprensa apresentasse propagandas, né, exigindo que a trabalhadora doméstica não fosse uma mulher negra. Então, esses anúncios racistas, né, veiculados na imprensa da cidade de Campinas, foi denunciado por Laudelina Campos de Mello, né, e ela conseguiu criar lá a primeira associação beneficente das trabalhadoras domésticas do Brasil. Depois desse trabalho, né, de organização sindical das trabalhadoras, onde ela fornecia informações sobre o processo de alfabetização, onde ela mediava direitos entre trabalhadoras, né, e patroas, né, que eram muito eivados de discriminação, preconceito, falta de respeito às trabalhadoras, né, ela conseguiu que essa experiência fosse uma referência também para o estado do Rio de Janeiro, onde foi criado também a Associação de Trabalhadoras Domésticas, Rio de Janeiro, acho que a Bahia também, e isso vai culminar com uma grande referência para a fundação do primeiro sindicato das trabalhadoras domésticas de São Paulo, que aconteceu no ano de 1882. Então, hoje,
Laudelina Campos de Mello é uma mulher de muito prestígio entre as próprias trabalhadoras domésticas, que tem nela, né, um modelo de vida, um modelo de mulher guerreira que luta pela garantia dos direitos a todas as trabalhadoras domésticas, que a partir de 88 começa, né, a ser exigido por a maioria das trabalhadoras domésticas. Nós sabemos que elas, na sua maioria, são mulheres e negras. Concluímos o nosso programa aqui, dando alguns recados que são importantes, porque nós queremos conversar com você, ter um diálogo com você que está nos assistindo. Uma das formas de dialogarmos é o Jornal do Inspir. O Jornal do Inspir é uma publicação que nós fazemos, é uma publicação mensal, que tem uma série de notícias, reportagens, artigos, etc., que discute a questão racial e aborda os avanços ou os problemas que nós tivemos na questão racial. Se você quiser entrar em contato com o Inspir, o nosso site é www.inspir.org.br. Acesse o nosso site, que é um site muito interessante. No momento é um site que ele está só em português, mas nós estamos já trabalhando para o site ser um site trilingue, ele será em espanhol e será em inglês, porque, como já dissemos antes, outras entidades daqui da América Latina e dos Estados Unidos participam do Inspir. E também, se quiser nos mandar um e-mail, basta mandar um e-mail para inspir@terra.com.br. Estamos aguardando o seu contato, queremos fazer esse diálogo e contribuir com a sociedade na luta contra a discriminação racial. Esperamos que você seja o nosso parceiro nessa luta e que seja o nosso parceiro nesse programa que tem esse objetivo, que procura ser um instrumento na luta contra a discriminação racial no Brasil. Muito obrigado por ter nos assistido. Até o próximo programa.